Evidenciou a disparidade que existe, a discrepância que existe entre os dois elencos. Fala, rapaziada ligada no Timão. O Corinthians venceu o Vasco por 3-0 na Arena, com partidaça do Memphis, que fez 2 gols e deu uma assistência diferenciada pro gol do Yuri. O Corinthians jogou muito bem e poucas vezes foi ameaçado pelo Vasco durante o jogo. Venceu e venceu com muita tranquilidade. A mídia falou sobre essa vitória do Timão. Se liga no que disseram. Mas antes de tudo, confere se tu tá inscrito aqui no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas, então já te inscreve e deixa o like. Mas, como Jéssica e Alex disseram na abertura do programa, tivemos bons jogos nessa rodada. Vamos ver, vamos começar a ver os outros, né? Bom, claro, né? Bons jogos, mas não para todo mundo. Porque o torcedor do Vasco hoje ficou assustado com o que viu, né? Diante do Corinthians. Foi. E o do Corinthians, evidentemente, ficou muito satisfeito, fez festa, gritou olé, né? O baile todo. Foi um jogo que eu acho que ele trouxe para mim, ele evidenciou a disparidade que existe, a discrepância que existe entre os dois elencos. Um elenco, sim, estava dentro do top 8 do Brasil. E o que está sendo questionado é justamente com relação ao elenco, né? Exato. O Vasco resolveu poupar alguns jogadores, entre eles o Verratti, o seu fazedor de gol. Também porque o time teve agenda no meio da semana e desgastou a equipe, né? Às vezes é um controle de carga que o departamento de fisiologia precisa fazer, indica, e aí o treinador faz. Mas não só por isso o Barreto. Depois entra Coutinho, né? Entra o Verratti, o jogo muda um pouco. Mas assim, o Corinthians teve uma tranquilidade para construir o seu placar. Desculpa, acho que o Coutinho não. Não, o Coutinho não chegou a entrar. Coutinho não, né? perdão. Entrou até o Alex Teixeira. Isso, Payet, perdão, confundi. Mas o Corinthians foi muito superior, né? Jogou com muita tranquilidade, construiu o resultado mais nos erros do Vasco. Esse Corinthians, ele passa por uma adaptação em 2025 que é muito interessante, que é uma leitura mais correta das suas limitações. É um time que está reagindo um pouco mais, que joga mais no erro do adversário, que tem um pouquinho mais de disciplina defensiva e quando consegue explorar o erro do adversário, faz uma pressão bem feita, encaixa bem a marcação, aí sim sai para o ataque. É diferente da lógica de jogo do Corinthians do ano passado ou de alguns momentos do Campeonato Paulista. Dois times que tiveram resultados decepcionantes pela Sul-Americana, né? Sim. O Corinthians perdeu em casa e o Vasco abriu 3-1 e permitiu um empate do Melgar. E é interessante essa maneira como os clubes estão olhando para as competições sul-americanas, né? Foi durante essa semana que o Alexandre Losetti avisou, olha, quem não poupar time sul-americana vai pagar depois. Mas tanto o Vasco quanto o Corinthians optaram por poupar no brasileiro. Uhum. E o Corinthians se deu melhor nessa estratégia, né? Vinha do título paulista, né? Isso, e aí na primeira rodada contra o Bahia, contra um time forte, jogando. E consegue um empate fora espetacular. Quando você dá uma mesclada e você consegue um resultado não, nem mesclou, né? Só jogou o Yuri Alberto. Mas depois... E além de... depois foi enxertando, né? Mas nós temos que ver que esse Corinthians, ele se habituou já ao ano passado, porque o Ramon mexe também direto. Ele tem um time. Verdade. Mas 3 ou 4... Ele é inquieto, né? Ele é inquieto. Ele fica girando ali. Pelo jeito, os atletas entenderam isso. Então, ele mantém todo mundo competitivo, só que em alguns momentos ele acabou errando porque acabou não dando certo, principalmente em jogos importantes. Só que esse Corinthians, ele tem algo que ele joga, às vezes, com uma frieza, com... Muita qualidade técnica, né? Acho que, assim, a diferença foi gritante entre a qualidade dos jogadores do Corinthians e a qualidade dos jogadores, qualidade técnica dos jogadores do Vasco. Lógico, porque o Corinthians construía jogadas em toques de primeira, passes de primeira. E aí é que pega muito a marcação frouxa do Vasco, ao meu ver. Uma marcação distante. Se está jogando contra uma equipe que nem o Corinthians, que tem essa habilidade de trocar passe de primeira, a marcação não pode estar distante do jogador. Senão não chega para se a gente for ver, os 2 primeiros gols do Corinthians, que vem sim numa roubada de bola, tem um erro praticamente do miolo de zaga. Vamos dizer, lógico que o primeiro gol eu acho que o Puma deveria estar fechado, porque o João ele tá olhando lá, o Memphis ele recebe para dar de peito pro Yuri e ele não tem o acompanhamento do outro zagueiro e do Piton. O segundo gol, que daí troca o passador que vai o Yuri, o João ele tá retornando, só que a hora que ele vai pegar a bola, o pé dele enrosca.
Então tomou esses 2 primeiros gols, não é que ele estava sendo amassado, não é nada. Então aí já prejudicou o jogo. Pois é, mas eu acho que isso é curioso, porque se o Vasco não tem a condição técnica de ser o cara que detém a posse, porque erra muitos passes, e foi isso que aconteceu nos dois primeiros gols, erro de saída de bola do Vasco, então teria que ser uma equipe forte em marcação, Sim. em roubo de bola, e não consegue fazer isso jogou também. Jogou com 3 volantes, assim, Exato. né? Do meio para beirada. Eu até traria, de repente, o Ryan um pouco aqui para fazer uma linha de 5 assim nessa frente, para estabelecer um pouquinho mais e não ia deixar de ter, de repente, um tipo de ataque do lado do Tietê. Mas o Tietê ficou fazendo esse cara aqui do lado esquerdo, com bola, não era profundidade para ele, era por dentro. Mas esses 2 gols da maneira que foi, olha pra você ver, ó, tá mal posicionado, cara. Isso aí é um lance que tá claro, assim, pra você. Tá bem posicionado e não tomou o Corinthians teve a maturidade de pensar, vou deixar o Vasco se complicar. Essa ajeitada foi do Memphis, né? Do Memphis. Outro dia eu ouvi no Redação uma crítica ao Memphis, assim, já foi chamado de vagalume, porque faz algumas coisas extraordinárias. E aí, para ilustrar o que eu estava dizendo... Ele não é o tempo todo, realmente. Mas não consegue impor esse ritmo. Agora, a gente tem visto isso no Vasco, por exemplo, com o Payet, né? E o Quando a Jéssica citou o Coutinho, eu mencionei o Payet e ele não entrou no jogo, não. Ele não entrou durante o jogo. Ele esteve em campo durante os 90 minutos. Isso. Mas hoje eu achei ele não participando muito com bola, mas eu achei hoje ele mais participativo com vontade. Um pouco mais dinâmico, porque essa é a maioria dos jogos paradão. Mas eu não acho que tem comparação. Não acho que tem comparação do Memphis com o Payet. Não na produtividade. O Memphis iniciou essa temporada abaixo, mas ele, a partir do momento que ele foi convocado, que acho que ele retoma o ritmo físico dele, ele tem participado cada vez mais dos jogos, participa de momentos dos lances. Importantes. O Payet não. Bem que é um recorte pequeno. E o Payet, eu tenho achado que... Mas é por causa do time. Que ele não tá bem, é muito maior. Você pode ver muito dos lances que o... Mas você esperava um protagonismo dele, né? Não, você esperava que ele entrasse em campo. Mas vamos pensar assim, que o Vasco ele ajuda menos o Payet. O Payet tem que fazer muito mais pelo Vasco do que o Memphis, que ele pode esperar. Pra salvar a pátria, digamos assim. Eles têm, o time do Corinthians, você falou bem, é um time muito técnico. Beiradas, todo mundo sabe lidar com a bola. E ele joga num ritmo, ocupação de espaço, troca, que ele não se preocupa se ele tá, de repente, mais exposto, porque o Yuri, o Memphis não ajuda a marcar. Não, é né? verdade. Ele é um cara que tá fora disso. Só que ele se ajeitou com essas características, independente de quem ele muda, o Corinthians consegue ser perigoso. E, Alex, eu acho que é importante o Vasco, nesse início de Brasileirão, ter consciência das suas limitações. Que não tem um elenco top 8, que tem muita dificuldade para acompanhar fisicamente o ritmo dos adversários, que não consegue deter a posse, é um time com dificuldade para construir jogadas. É importante ter essa noção das suas limitações para entender qual o jogo que o Vasco tem que fazer. O campeonato é longo. Elenco top 8 é uma referência ao presidente do clube, que disse Sim, por isso que eu estou falando isso. Ele disse que o Vasco tem esse elenco com qualidade para estar entre os 8 primeiros e que tudo vai depender do trabalho. Uma forma de colocar pressão no treinador também, né? Acabou colocando, né? Coloca pressão nos atletas, mas dele falar pro treinador tem opções, coloca. Mas de verdade, da maneira que o Carille tem tentado fazer, eu acho que também falta algum... Eu sempre falei isso, tem coisas que dentro de campo os atletas precisam fazer melhor. Porque às vezes o treinador, ele treina tudo, o atleta fala, beleza, aí chega na hora, num momento ou outro, ele tá fazendo errado. E aí não é só o treinador o culpado. Pois é, mas tem momentos em que o que fica evidente é justamente a tal profundidade de elenco, essa palavra aqui, né? Passou a ser usada para definir se você tem muita qualidade ou não dentro do seu elenco. Porque hoje, claro, o torcedor do Vasco pode discutir a opção, né, do Carille. Poxa vida, mas poupar o Verratti... Ficou evidente que o elenco... Precisava mesmo, mas o que se mostra é que quando sai o Verratti, uma hora o Verratti vai sair porque tomou um cartão, outra hora ele vai sair porque está machucado, né? Vai sair do time em determinados momentos. E a gente viu hoje que falta as opções para substituição não são boas. Falta elenco, falta exatamente isso. Então, acho que assim, é importante o Vasco saber essas suas limitações, entender qual é o jogo que ele pode praticar para ser competitivo. Hoje ele não foi nada competitivo. Realmente o Corinthians tem um bom elenco, e ainda o técnico precisa fazer o time parar de oscilar tanto, na minha opinião, se bem que já é tarde, mas não acho que o Ramon Dias seja o técnico ideal para o Timão para buscar títulos. É treinador de livrar time de rebaixamento e não para ser um time propositivo e que quer buscar título. Eu já teria trocado. Mas eu quero saber a tua opinião, torcedor corintiano. Deixa aqui embaixo e até o próximo vídeo.